Diário de Mina Murray, 11 de agosto, 3 horas da madrugada. Diário novamente. Não tenho sono agora, então eu posso escrever. Estou muito agitada para dormir. Tivemos essa aventura, uma experiência tão agonizante. Adormeci assim que fechei meu diário. De repente, fiquei acordada e me sentei, com uma horrível sensação de medo sobre mim e de algum sentimento de vazio ao meu redor. O quarto estava escuro, então eu não conseguia ver a cama de Lucy. Eu saí tateando para procurá-la. A cama estava vazia. Acendi um fósforo e descobri que ela não estava na sala. A porta estava fechada, mas não trancada, como eu a deixara. Eu temia acordar a mãe dela, que tem estado pior do que o normal ultimamente. Então vesti algumas roupas e me preparei para procurá-la. Quando eu estava saindo da sala, imaginei que as roupas que ela usava poderiam me dar alguma ideia de sua intenção sonhadora. Roupão significaria casa, vestido lá fora. Roupão e vestido estavam em seus lugares. Graças a Deus, eu disse a mim mesma, ela não pode estar longe, pois está apenas com sua camisola. Corri para baixo e olhei na sala de estar. Não estava lá. Então eu olhei em todas as outras salas abertas da casa, com um medo cada vez maior gelando meu coração. Finalmente cheguei à porta do saguão e a encontrei aberta. Não estava bem aberta, mas o trinco não estava encaixado. O povo da casa tem o cuidado de trancar a porta todas as noites. Então eu temia que Lucy devesse ter saído do jeito que ela estava. Não havia tempo para pensar no que poderia acontecer. Um medo vago e excessivo obscureceu todos os detalhes. Peguei um xale grande e pesado e saí. O relógio estava batendo 1 hora quando cheguei no The Crescent e não havia uma alma à vista. Corri ao longo do terraço norte, mas não pude ver nenhum sinal do vulto branco que eu esperava. Na beira do West Cliff, acima do ancoradouro, olhei para o outro lado do porto até o East Cliff, na esperança ou medo, não sei qual, de ver Lucy em nosso assento favorito. Havia uma lua cheia brilhante, com nuvens pretas pesadas, em movimento, que transformavam toda a cena em um diorama fugaz de luz e sombras, enquanto elas navegavam. Por um momento ou dois, não pude ver nada, pois a sombra de uma nuvem obscurecia a igreja de St. Mary e toda a sua volta. Então, quando a nuvem passou, pude ver as ruínas da abadia, entrando em vista. E, como a borda de um facho estreito de luz tão afiado quanto um corte de espada, a igreja e o cemitério da igreja se tornaram gradualmente visíveis. Seja qual fosse a minha expectativa, ela não foi frustrada, pois, em nosso assento favorito, a luz prateada da lua atingiu uma figura meio reclinada, branca como a neve. A vinda da nuvem foi rápida demais para eu ver muito, pois a sombra cobriu a luz quase imediatamente. Mas me pareceu que algo escuro estava atrás do banco, onde a figura branca brilhava e se inclinou sobre ela. O que era, seja homem ou animal, eu não sabia. Eu não esperei para dar uma olhada, mas voei pelos degraus íngremes para o cais e junto ao mercado de peixes até a ponte, que era a única maneira de chegar ao East Cliff. A cidade parecia tão morta, pois eu não vi uma alma. Eu me alegrei que fosse assim, pois não queria testemunhas da condição da pobre Lucy. O tempo e a distância pareciam infinitos, e meus joelhos tremiam, e minha respiração ficou ofegante enquanto eu lidava com os intermináveis degraus da abadia. Eu devo ter ido rápido,
e ainda assim me pareceu que meus pés estavam pesados como chumbo e como se todas as articulações do meu corpo estivessem enferrujadas. Quando cheguei ao topo, pude ver o assento e a figura branca, pois agora estava perto o suficiente para distingui-la mesmo através dos feitiços da sombra. Sem dúvida, havia algo, longo e preto, dobrando a figura branca semi-reclinada. Eu gritei apavorada: "Lucy! Lucy!" E algo levantou a cabeça, e de onde eu estava, podia ver um rosto branco e olhos vermelhos e brilhantes. Lucy não respondeu, e eu corri para a entrada do cemitério da igreja. Quando entrei, a igreja estava entre mim e o banco, e por mais ou menos 1 minuto perdi ela de vista. Quando voltei a vê-la, a nuvem havia passado, e o luar brilhava tão claramente que pude ver Lucy meio reclinada com a cabeça deitada sobre a parte de trás do assento. Ela estava sozinha e não havia sinal de nada vivo por perto. Quando me inclinei sobre ela, pude ver que ela ainda estava dormindo. Seus lábios estavam separados e ela estava respirando, não suavemente como ela sempre fazia, mas em longos suspiros pesados, como se estivessem se esforçando para deixar seus pulmões cheios a cada respiração. Quando cheguei perto, ela moveu a mão em seu sono e puxou o colarinho de sua camisola para perto de sua garganta. Enquanto fazia isso, ela estremeceu um pouco, como se sentisse frio. Eu joguei o chale quente sobre ela e puxei as bordas em volta do pescoço, pois eu temia que ela tivesse um resfriado mortal com o ar noturno, do jeito que ela estava. Eu temia acordá-la de uma só vez, então, para ter minhas mãos livres para ajudá-la, prendi o chale na garganta dela com um grande alfinete de segurança. Mas eu devo ter sido desajeitada em minha ansiedade e a espetei ou arranhei com ele, pois, quando a respiração dela ficou mais calma, ela colocou a mão na garganta novamente e gemeu. Quando a deixei cuidadosamente coberta, coloquei meus sapatos nos pés dela e comecei muito gentilmente a acordá-la. No começo, ela não respondeu, mas gradualmente ela se tornou cada vez mais desconfortável em seu sono, gemendo e suspirando ocasionalmente. Por fim, com o passar do tempo e por muitas outras razões, eu queria levá-la para casa imediatamente. A sacudi com mais força, até que finalmente ela abriu os olhos e acordou. Ela não parecia surpresa ao me ver. Como é claro, ela não percebeu de imediato onde estava. Lucy sempre acorda lindamente, e mesmo em tal momento, quando seu corpo devia estar tremendo de frio e sua mente um pouco horrorizada em acordar de camisola em um cemitério à noite, ela não perdeu sua graça. Ela tremeu um pouco e se agarrou a mim. Quando eu disse a ela para vir imediatamente comigo, ela se levantou sem uma palavra, com a obediência de uma criança. Quando passamos, o cascalho machucou meus pés e Lucy me notou estremecer. Ela parou e queria insistir em devolver meus sapatos, mas eu não faria isso. No entanto, quando chegamos ao caminho do lado de fora do cemitério, onde havia uma poça de água, resíduo da tempestade, eu cobri meus pés com lama, usando um pé de cada vez, de modo que, enquanto voltamos para casa, ninguém, caso nos encontrasse, pudesse notar meus pés descalços. A sorte nos favoreceu e chegamos em casa sem encontrar uma alma. Uma vez vimos um homem que parecia não muito sóbrio, passando por uma rua à nossa frente. Mas nos escondemos em uma porta
até que ele desaparecesse em um dos becos que há aqui. Pequenas passagens estreitas ou winds, como se chamam na Escócia. Meu coração bateu tão alto o tempo todo que às vezes eu pensava que fosse desmaiar. Eu estava cheia de ansiedade por Lucy, não apenas por sua saúde, para que ela não sofra com a exposição ao frio, mas por sua reputação, caso a história fosse descoberta. Quando entramos e lavamos os pés e havíamos feito uma oração de gratidão juntas, eu a coloquei na cama. Antes de adormecer, ela pediu, até implorou, que não dissesse uma palavra a ninguém, nem para sua mãe, sobre sua aventura de sonâmbula. Eu hesitei a princípio em prometer, mas ao pensar no estado de saúde de sua mãe e em como o conhecimento de tal coisa a preocuparia, e pensando também de como essa história poderia ser distorcida, não, infalivelmente seria, eu achei mais sábio fazê-lo. Espero ter feito certo. Eu tranquei a porta e a chave está amarrada ao meu pulso. Então, talvez eu não fique novamente perturbada. Lucy está dormindo profundamente. O reflexo do amanhecer desponta distante do mar. No mesmo dia, ao meio-dia. Tudo vai bem. Lucy dormiu até que eu a acordasse e parecia nem ter se mexido durante o sono. A aventura da noite não parece tê-la prejudicado. Pelo contrário, a beneficiou, pois ela parece melhor esta manhã do que há semanas. Lamento perceber que minha falta de jeito com o pino de segurança a machucou. De fato, poderia ter sido sério, pois a pele de sua garganta foi perfurada. Eu devo ter beliscado um pedaço de pele solta e transfixado, pois existem 2 pequenos pontos vermelhos como picadas de agulhas, e na gola de sua camisola havia uma gota de sangue. Quando pedi desculpas e estava preocupada com isso, ela riu e me acariciou e disse que nem sequer sentia. Felizmente, não deve deixar uma cicatriz, pois são pequenas. No mesmo dia, à noite, passamos um dia feliz. O ar estava limpo e o sol brilhante, e houve uma brisa fresca. Levamos nosso almoço para Mulgrave Woods, a senhora Westenra de carruagem pela estrada e Lucy e eu caminhando pelo penhasco, e nos juntamos a ela no portão. Eu me senti um pouco triste, pois não podia deixar de sentir como teria sido absolutamente feliz se Jonathan estivesse comigo. Mas ora, eu apenas devo ser paciente. À noite, passeamos pelo Cassino Terrace e ouvimos uma boa música de Spore e Mackenzie, e fomos para a cama cedo. Lucy parece mais calma do que nos últimos tempos, e adormeceu imediatamente. Vou trancar a porta e proteger a chave da mesma forma de antes, embora não espere nenhum problema esta noite.